Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 283 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui em Recife, eu sempre tento fazer o sotaque, não sai direito, na conferência Missão na Íntegra, e tenho a honra de receber no podcastirmãos.com ao vivo Fábio Silva, da ONG Novo Jeito. Bem-vindo, Fábio, ao podcast. Olá! Olá, Fábio. Fala, Paulinho. Boa tarde todo mundo que está nos vendo pela internet. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, sendo de Recife ou sendo de fora. Agradecer a todo o povo, o Tiago, o Ari, toda a galera do Missão na Íntegra pelo convite. É sempre muito bom estar nesse ambiente. É um ambiente que a gente sabe que, pelo menos tenta no país hoje, trazer um evangelho saudável, de gente que pensa fora da caixa e que de alguma forma tem compromisso com tudo aquilo que fala. Então, é muito bom estar aqui. O Fábio é um cara que tem feito diferença, não só aqui na cidade de Recife, tem feito diferença na região e boa parte do país, principalmente porque essa mensagem sobre a qual nós vamos conversar hoje tem chegado a tantos lugares e tem impactado muita gente. E eu quero conversar com ele um pouquinho de suas histórias, das coisas que ele vivenciou nesses últimos anos, das descobertas dentro do reino de Deus e da inquietação que tomou o seu coração para fazer toda a diferença que ele e a sua equipe fazem no Brasil hoje. Fábio, eu conheço um pouco da sua história, a gente já se encontrou algumas outras vezes, e eu queria que você começasse contando como Deus começou a falar no seu coração para mostrar a necessidade da cidade, para mostrar que ser cristão ia além dos encontros semanais, dos encontros dominicais ou do pequeno grupo que você tinha na sua casa. Como que Deus foi tocando no seu coração para que essa transformação acontecesse a partir de você e impactasse as outras pessoas também? Sobre o Novo Jeito. O Novo Jeito, eu não vou contar novamente aquela história sobre a minha casa, sobre o pequeno grupo, sobre o seu Pedro. Tem vídeo sobre tudo isso aí no Missão na Íntegra, inclusive. Mas queria falar o seguinte, num momento da minha vida, eu estava dando uma palestra no Instituto Haggai e como aluno ilustre da turma estava lá o pastor Carlos Oswaldo. E aí o pastor Carlos Oswaldo me fez o convite para fazer um mestrado lá no Palavra da Vida, em Atibaia. E aí eu venho do mundo empresarial, tenho uma rede de clínicas com o irmão. Aí decidi durante um período tirar um ano, na verdade era um ano que acabou se tornando um período um pouco maior, sabático na minha vida, para estudar em Atibaia e fazer um mestrado. Uhum. A minha diferença para os 700, 800 alunos que lá estavam no Palavra da Vida era total, porque todo mundo que estava lá foi enviado por alguém, era bancado por alguma instituição e estava lá para desenvolver algum projeto para a igreja local. Eu fui enviado por mim mesmo, eu bancava meus custos e nunca pensava em fazer um projeto para a igreja local. Eu sempre via um projeto e pensava em algo para a cidade. E quando falava cidade, eu via a minha cidade, Recife, mas também identificava que muito dos problemas de uma cidade como Recife, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Manaus tem, e se a gente de alguma forma buscasse achar algumas soluções para a quantidade de problemas urbanos que Recife tem, a gente de alguma forma podia também inspirar o país a viver essas mesmas soluções. O Novo Jeito é um movimento da sociedade civil, nós somos uma ONG estatutariamente, mas a diferença de movimento para ONG é muito grande, porque ONG, na grande maioria das vezes, é estático, está num local específico, faz algo específico também. Movimento se mistura com a cidade, não existe um local específico, a pauta é a pauta do momento. E a chance de você se envolvendo no movimento, a agenda da sua vida virar de cabeça para baixo é total. Porque você começa, por exemplo, hoje um dos projetos do Novo Jeito, nós temos como missão tentar ser quem chega primeiro em catástrofes, em tragédias, em qualquer desse tipo
antigamente era até na nossa cidade, hoje é até no nosso estado. Em alguns casos, ainda impedem nossos apoios em locais fora do nosso estado. Então, impossível você ter uma agenda de vida se agora, nesse momento, acontece um incêndio e você está no escritório pensando em alguma coisa, numa ação. Por exemplo, agora a nossa ação é ir para o sertão se está pegando fogo numa comunidade aqui do lado. Nossa pauta nesse momento tem que ser essa pauta aqui do lado. Então, o Movimento Novo Jeito, ele nasceu com essa característica de se entranhar na cidade, influenciar a cidade, seja em todo e qualquer meio. E é muito engraçado, Paulinho, que todas as vezes as pessoas nos rotulam, né? Porque assim, se o voluntário é não crente e a gente de alguma forma está mais perto de alguma pauta da igreja, aí o voluntário diz assim, esses caras vão virar a igreja, ou o Fábio vai virar pastor. Aí quando a gente está mais perto da pauta do poder público, esse cara vai virar prefeito. Quando você está... Então assim, sempre as pessoas não entendem bem o que um movimento faz. Mas um movimento faz exatamente aquilo que a sociedade anseia. Se a sociedade anseia vida, se a sociedade anseia amor, se a sociedade anseia pão, se a sociedade anseia cadeira de rodas, se anseia birô de serviços, o movimento tem que se dispor a se colocar à disposição dessa sociedade, principalmente das pessoas mais humildes, das pessoas que não têm voz, a gente tentar ser, de alguma forma, catalisadores de dar voz aos que não têm voz. Você falou que já contou a história do pequeno grupo lá e tal, mas é muito interessante porque... Você esperava essa história? Eu esperava de alguma forma, mas eu quero pegar um gancho nela, porque lá na nossa igreja, por exemplo, a gente fez todos os pequenos grupos assistirem essa mobilização que aconteceu no seu pequeno grupo, para ver se as pessoas começam a entender que ser cristão é muito mais do que simplesmente se encontrar para fazer coisas juntos. Como você enxerga esse comportamento nos pequenos grupos hoje e você tenta trabalhar essa mobilização de alguma forma que as pessoas comecem a entender que ser cristão é muito mais que isso? Tá, então vamos contar rapidamente a história do pequeno grupo. É o seguinte, eu e Isadora, a gente sempre teve um pequeno grupo na nossa casa, sempre, desde sempre. Nossas filhas nasceram nessa dinâmica do pequeno grupo no nosso lar. Até que, numa segunda-feira específica, que havia reunião do nosso pequeno grupo, eu desci para uma reunião no condomínio do meu prédio, porque ia ser aprovada uma taxa extra. E aí precisava de quórum para não aprovar ou para aprovar a taxa extra. E quando eu entro no salão de festa, quem está abrindo a porta do salão de festa é o meu vizinho de porta, seu Pedro. Aí ele chega para mim e diz assim, Fábio, você hoje não tem um grupão lá na sua casa? O que é que você veio fazer aqui na reunião de condomínio? Eu disse... E o senhor sabe que na minha casa tem um grupo? Eu sei. Quer que eu diga o que é que fazem na sua casa? Eu disse, o senhor sabe? Sei. Vou listar. Aí ele começou a listar. Vocês chegam mais ou menos 8 horas. Vocês são muitos. Vocês tocam um monte de música. Vocês chamam de louvor. Vocês também leem a Bíblia. Vocês oram por todo mundo, inclusive por mim. E aí vocês estão sempre juntos. Vocês comem muito. E aí ele começou a listar, eu virei para ele e disse, seu Pedro, quando que o senhor vai lá em casa? Aí ele parou assim, e fulminando o meu olho, disse, nunca. Eu disse, como nunca, seu Pedro? Ele disse, Fábio, vocês são um gueto. A reunião da casa de vocês é o início, o meio e o fim da vida de vocês. Eu nunca vi vocês se preocuparem com justiça, com promoção do bem comum, com dignidade, com cidadania, nada. Vocês falam sobre aleluia, sobre glória a Deus, Deus te abençoe, mas na verdade vocês não abençoam a cidade. Caramba! Aí ele disse, inclusive queria resumir a história contando duas coisas, Fábio. Eu disse, rapaz, será que pode ficar pior do que o que ele já falou? Aí ele disse, a primeira coisa é o seguinte, Fábio, sempre sobra lanche na sua casa, sempre. E eu nunca vi alguém descer com o lanche para dar para o porteiro que não jantou. E Fábio, a segunda coisa tem a ver comigo. Na segunda-feira na sua casa dá entre 50 e 60 pessoas. Vocês colocam o carro em qualquer lugar, bota em cima da calçada, bota no portão, bota na vaga errada, e aí vocês querem falar de Jesus. Eu disse, meu Deus, subi, entrei nem a reunião de condomínio, eu não queria mais nem saber.
Entrei na sala da minha casa, já tinha alguém comendo um cachorro quente, o outro afinando a viola, o outro com a minha filha no colo, e disse: sai todo mundo agora. Aí o povo sem saber o que estava acontecendo, minha mulher olhando para mim, eu caí no choro profundo. Porque a turma da igreja me achava o cara, mas meu vizinho de porta me achava um babaca. E aí a gente transformou esse grupo num grupo de ação, de mobilização, de engajamento, porque isso ali era finalzinho de 2010, as chuvas haviam acabado com tudo em duas cidades pequenas chamadas Barreiro e Palmares, aqui na Mata Sul do estado. A gente fez uma primeira campanha, por e-mail mesmo, nós não estávamos nas redes sociais, e nessa primeira campanha a gente arrecadou R$80 mil na conta poupança de um cara do grupo. Porque às vezes a gente só começa quando está o estatuto, a conta bancária e tal, né? A gente começou sem nenhum planejamento. A partir daí esse grupo começou a tomar cara. E hoje, Paulinho, eu acho que grupo que não é grupo não tem nenhum sentido. Vira clube, né? Vira clube. Porque o seu Pedro estava completamente certo. A gente não se via mais feliz fazendo aquilo que a gente fazia. As segundas-feiras eram um grande compromisso e um grande peso. E veja, ninguém estava fazendo por maldade, por ideologia equivocada, mas era um caminho que nós estávamos muito mais enfadados do que servindo. E a partir daí a gente tem percebido que muitas igrejas como a sua têm ouvido essa palavra, essa palestra, e entendido que grupo é um ajuntamento dos 45 do segundo tempo, do intervalo de um jogo para voltar para o jogo. Não é o jogo. Então, a gente hoje, o Novo Jeito, nós temos um projeto de grupos de DNAs espalhados pela cidade. Oh, que legal. Já são 10 grupos. Só que diferente do modelo que a gente fazia, eles não são em lares, eles são em locais públicos. Praça, cafeteria, esquina, e são abertos. Na segunda-feira, por exemplo, posta nas redes sociais que naquele momento está acontecendo um grupo numa cafeteria. E chega gente agora lá para participar desse grupo. E os estudos são sobre justiça, cidadania, compaixão, cuidar de pessoas, e muita gente da cidade, sendo crente ou não sendo crente, tem hoje vivido comunidades e comunhão num grupo que para no meio do intervalo para pensar em como confabular contra o mal e contra o malvado. Você fala que você prioriza os anseios, você busca atender os anseios da sociedade, né? Tem uma pergunta que surgiu aqui do Alexandre Stahlhofer, lá da Alemanha, que está acompanhando a gente. Ele perguntou aqui, como que o Novo Jeito compreende justiça social? Seria apenas dar coisas a quem tem algo em falta? Seria uma questão de oferecer oportunidades ou ainda seria uma questão de oferecer condições para as pessoas desenvolverem suas potencialidades para aproveitarem oportunidades que vierem a surgir? Alexandre, o sobrenome que eu não vou falar porque... A gente chama ele de Alex. Alex, grande Alex, que eu nem conheço, mas é mais fácil ele chamar assim. Eu fico com a terceira. Eu acho que o Novo Jeito... Claro que é muito importante entregar uma cadeira de rodas para quem está 10 anos em cima de uma cama esperando a cadeira de rodas. Claro que é muito importante levar educação e cidadania para a nossa creche com 135 crianças na comunidade do Papelão. Claro que é muito importante levar birô de serviço para o sertão. Claro que é muito importante fazer tantas coisas que o Novo Jeito tem nos seus projetos. Mas a nossa paixão de justiça social e de missão integral não é mudar apenas a vida do cara que está na ponta, é também mudar a vida do cara que está na ponta. A nossa missão é ver gente se levantando com um coração generoso para transformar a vida do necessitado. Porque quanto mais influente, quanto mais relacionamentos a pessoa tiver na sociedade, e quanto mais a agenda de vida dela for transformada, maior impacto ela consegue causar. Então, o que a gente tem visto ao longo desses menos de 5 anos de Movimento Novo Jeito é que a sociedade ela quer participar de algo. E quando eu falo sociedade, é de forma proposital, porque nós falamos sempre muito o povo de Deus. Eu gosto de falar de sociedade.
A gente fala muito a igreja, eu gosto muito de falar sobre a cidade. A gente tem que levar a igreja para ser a cidade, a gente tem que levar o povo de Deus para ser a sociedade, e não ficar dentro de um templo como igreja e não ficar como um povo chamado povo de Deus. A gente precisa se misturar, a gente precisa contagiar e também ser contagiado. Uhum. Então, eu gosto dessa terceira colocação que ele faz, que é esse avivamento social. Todo mundo já sabe muito bem o que é um avivamento espiritual. A gente tem falado sobre um avivamento social. Gente que se levanta e não dorme mais do mesmo jeito, porque entende que naquele momento que está deitando para dormir, tem alguém nesse momento que fazem dias que não dorme. Uhum. Então é esse descontentamento santo que o livro do Bill Hybels fala. Então, o novo jeito se propõe a isso, a uma nova agenda para a sociedade, uma nova agenda para o cidadão. Até porque assim, Paulinho, rapidinho, dentro dessa pergunta, mas só para fazer uma... Eu tenho um contato com duas crianças de realidades completamente diferentes. Essas duas crianças têm 7 anos. Uhum. Por exemplo, Sofia, minha filha, tem 7 anos. E Kátia, 7 anos, uma menina que está no nosso projeto na comunidade do Papelão. São duas meninas de 7 anos. Kátia, o que é que o nosso projeto precisa dar para ela? Precisa dar educação básica, porque aquilo que ela recebe no ensino governamental não entrega, ou seja, a quantidade de analfabetos funcionais só tem crescido no país. As pessoas avançam na série, mas avançam também na falta de conhecimento. Então ela precisa ter o básico e ela precisa também uma segunda coisa. A criança que fala de um leão é diferente da criança que fala do leão já tendo visto um leão, porque ela tem uma janela de mundo muito maior. Exemplo, a nossa creche na comunidade do Papelão, ela está a 1,5 km do início da praia de Boa Viagem, que é ali Brasília Teimosa. 1,5 km. A gente fez uma pesquisa 3 anos atrás, ou seja, 2015, 2012, finalzinho de 2012, 80% das crianças das 135 da comunidade do Papelão nunca tinham visto o mar. Uau! Elas estão a 1,5 km do mar, mas elas nunca tinham visto o mar. Caramba! Aí você diz assim, mas Fábio, qual a diferença que tem na vida de uma criança que vê o mar? Total! Uhum. Porque ela sabe falar com propriedade daquilo que tocou nela, que molhou a perna dela e que mudou a vida dela. Então, a gente precisa fazer com que essas crianças da comunidade do Papelão vão ao cinema, vão ao teatro, vão ao jogo de futebol, vão a um zoológico, vão ao mar, porque elas precisam abrir a mente e não serem crianças que, de vez de olhar para você no olho, olha para você assim, porque não tem autoestima de dizer, eu posso ser aquilo que ele é também. Então, esse é o mundo de Kátia. Aí vamos para o mundo de Sofia, minha filha, que vive em classe média, média alta, educação está garantida, estuda na escola particular. Além da educação garantida, eu e minha esposa, minha família, consegue pagar para ela inglês, balé. Então, isso aí na vida dela está resolvido. Só que, além disso, ela tem uma coisa que eu tenho, que essa menina Kátia não tem: rede de relacionamento. A minha rede de relacionamento vai ajudar muito no futuro de Sofia, concordam? Ou seja, o meu network vai ajudar muito na vida de Sofia. Só que o que é que Sofia, uma menina de 7 anos, que 95% das crianças de 7 anos, isso é pesquisa, gente, 95% das crianças de 7 anos não tem contato com engajamento social. Ou seja, a minha filha Sofia, que está tudo garantido, ela precisa de um programa de cidadania. Ela precisa ter contato com a pessoa que está no hospital, que está precisando de um carinho. Ela precisa ter contato com Kátia na comunidade do Papelão. Ela precisa ter contato com gente que está vivendo problema com droga. Ela precisa ter... Ou seja, a vida dela vai abrir quando ela tiver um contato social completamente diferente do que meninas de 7 anos têm. Então, essa pergunta que ele faz, a gente vai ter um avivamento social quando pais, quando mestres, quando líderes começarem a falar para suas famílias, para os seus filhos e para as suas comunidades, que a gente pode falar sobre missão integral,
mas a gente pode também falar sobre uma agenda social. Você falou, e isso é verdade, as pessoas gostam muito de rótulos. Eles querem saber se você é marxista, se você eu sou torcedor teólogo, do esporte. Torcedor do esporte? Teólogo da prosperidade ou qualquer outra coisa. E eu acho que muitos cristãos, olhando o seu trabalho, acabam se referindo a ele como um simples assistencialismo. E devem muitas vezes perguntar, desse trabalho seu, quantas pessoas já se converteram? Como é que você responde a uma questão como essa? Então, não sei se eu me converti ainda. Porque a caminhada com Jesus é todo dia, né? Todo dia a gente pede glória para que Deus, o nosso Pai, possa cuidar da gente e dar misericórdia, porque a vida tem sido tão difícil. Mas sobre esses irmãos que fazem essas observações, eu respeito, mas eu me sinto vocacionado a isso. Uhum. Eu acho que a quantidade de críticos que existem no país, a grande maioria deles ainda não encontraram o que de fato vieram fazer aqui. E aí, de vez de olhar para a sua própria vida, fica olhando para o jardim do irmão. Então, ajudando a cortar o jardim desse irmão, que a grama cresceu, eu acho que eu nunca olho se um projeto ele é assistencialista, se ele é de grande impacto, se ele é de... Eu olho que nesse momento no país tem gente precisando da comida, tem gente nesse momento no país precisando da vara, tem gente nesse país que alguém ajude a que depois que ele pegue o peixe, ajude a comercializar o peixe, e que quando ele comercializar, de vez dele pegar o dinheiro só para ele consiga construir uma cadeia que viva de transformação desse peixe. Ou seja, do ponto de vista de quem é assistido, eu enxergo assim. Mas do ponto de vista de quem se levanta para assistir, Paulinho, hoje nós temos 40 projetos. Todos os nossos projetos não nasceram porque Fabinho queria que nascesse. Nasceram porque alguém chegou para mim e disse assim, ô Fábio, por que o Novo Jeito não doa cadeira de rodas? Aí eu virava para essa pessoa e dizia assim, por que você não vem para o Novo Jeito doar cadeira de rodas? Aí o outro dizia assim, ô Fábio, por que a gente não tem uma creche lá na comunidade do Papelão? Eu disse, por que você não vem para o Novo Jeito coordenar esse projeto lá na comunidade do Papelão? O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que as pessoas, primeiro, e aí vai até minha palavra para os meus amigos pastores que me ouvem, nós não somos tirador de pedido de ninguém. A gente quer atender todo mundo e acaba esfolando a nossa própria vida. Acaba nosso casamento, acaba a nossa vida, acaba a nossa história. Por quê? Porque alguém traz o sonho dele para você realizar e você, como um babá de gente grande, fica realizando, não é verdade? E geralmente esse cara que trouxe a demanda, ele corre, vai embora e você fica com aquele pepino que não era seu na mão. Agora, quando o projeto nasce porque alguém trouxe por uma paixão ou dor, por exemplo, o cara que entrega cadeira de rodas e tem um grupo de entrega de cadeira de rodas no Novo Jeito. Se você chamar o Sérgio para visitar a nossa creche, ele vai, mas ele não tem paixão por aquilo, sabe? Ele vai, mas ele não vê a hora de ir embora. Uhum. Agora, ele entrega a cadeira de rodas todo dia. Sabe por quê? Porque ele tem paixão por aquilo. Uhum. E por que ele tem paixão por aquilo? Porque lá na história dele, alguém da família dele precisou de uma cadeira de rodas e ele não tinha para doar, para entregar. Então ele decidiu, e Deus tem usado ele, que a partir dele ninguém nunca mais vai precisar de uma cadeira de rodas e não vai ter. O nome disso é justiça. Porque ele se levantou e decidiu que através da vida dele, o reino de Deus será proclamado aqui, agora, hoje. Então, a pergunta do meu irmão, eu não ligo para nada disso, e eu acho que tem gente precisando comer, tem gente precisando segurar a vara, tem gente precisando buscar o peixe, mas também tem gente apaixonado por fazer algo. Uhum. E o que eu me sinto mais realizado não é só de transformar a vida de alguém que precisa de algo, mas de ajudar a potencializar alguém que tem uma paixão, mas que quer realizar e não sabe como. Isso eu acho fantástico. Talentos para render, né? A parábola dos talentos. Muito legal. Você falou a questão de ser a sua vocação, né? Você entende que Deus te colocou para fazer isso que você faz.
É interessante isso, a gente não pergunta para o médico, né, quantos dos seus pacientes já se converteram, né? Ou para o advogado, quantos dos seus clientes já se converteram. A gente sabe que o lugar no reino de Deus, que Deus colocou ele, é aquele lugar, né? Assim como a gente entende o nosso ministério também. Você anda com muitos projetos na sua mão, né? Muitos. Você aprendeu que você tem que estar sempre preparado porque as oportunidades estão aí. Tem muita gente que fala que não consegue fazer as coisas porque não tem investimento necessário para isso, mas muitas vezes esses projetos deles não estão estruturados. Como é que você trabalha essa ideia dos projetos e como que você levanta os recursos para eles acontecerem? Eu trabalho na percepção de que quem levanta os recursos é Deus. O meu papel é sonhar e Deus realizar. Só que o problema é que tem gente que quer que Deus sonhe e realize. Então, assim, eu escrevo projetos todo dia, Paulinho. Na minha bolsa que está ali, nesse momento, tem 9. Porque eu sonho em encontrar com um cara de R$1 milhão. Só que, percebendo que um cara de R$1 milhão não é um cara normal, ele vai querer algo estruturado. E não que está na minha cabeça, ou que eu estou pensando. Uma ideia. Uma ideia, não. Um cara de R$1 milhão quer ver um negócio arrumado, jeitoso, e eu estou com aquele negócio ali dentro. Então eu fico todo dia, Deus, faz eu esbarrar no cara de R$1 milhão. Aí, assim, tem hora que Deus diz, não, bicho, não muda ainda isso aqui no projeto, porque se esbarrar não está pronto. Então, assim, quando me perguntam assim, Fábio, eu vivi um deserto na minha vida de me perguntar o que é que eu era. Hoje eu estou tranquilo, eu sei o que é que eu sou. Porque assim, eu deixei de ser empresário na área de saúde odontológica, cheguei à beira da ordenação pastoral, à beira, e aí eu fiquei nesse limbo, que eu nem era mais empresário convencional, nem era pastor ordenado. Aí quando eu chegava no hotel para preencher a fichinha, tinha lá profissão, eu ficava olhando, aí eu dizia, o que é que eu sou, rapaz? Aí eu descobri, numa viagem que fiz, que o nome que se dá a gente como eu chama-se empreendedor social. Empreendedor social. E o que é o empreendedor social? O empreendedor social, ele é empreendedor social. Do ponto de vista empreendedor, ele ajuda gente rica, que está só fazendo filantropia no social, ou seja, gente rica que está metendo dinheiro no social, a trazer esse povo para botar a mão no povo pobre, entendeu? Não é só financiar. Não que financiar seja ruim, mas o nosso papel é pegar esse povo que está fazendo filantropia no social para fazer eles abraçarem e ter contato com a miséria. Porque aí a agenda de vida dele vai mudar e ele vai doar mais dinheiro, inclusive. Mas também o papel do empreendedor social é ajudar a gente do social a ser empreendedor, a escrever projeto, a pensar em sustentabilidade, a pensar a longo prazo. O cara, ele quer fazer uma creche, ele quer cuidar das crianças da comunidade, mas ele não tem marca, ele não tem estatuto, ele não sabe captar recurso, ele não tem transparência, ele não tem equipe, ele nunca fez um curso, e aí ele quer que Deus abençoe, entendeu? Deus vai abençoar, meu irmão, mas vai lá também e faz tua parte, né? Faz o teu caminho, vai buscar conhecimento, vai buscar transparência. O Brasil hoje, mesmo sendo a 7ª, 8ª economia do mundo, em doação nós somos de número 97. Uau! 97. E quando foi perguntado, o Instituto Itaú fez uma pesquisa com grandes empresários, cristãos e não, e grande parte deles não doam porque os projetos não têm transparência. As pessoas não sabem para onde vão o dinheiro. E aí eu tive a curiosidade de ir olhar os projetos que ele falava. E aí, independe se é cristão ou não, os projetos não têm transparência. Então, eu acho que a gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente tem paixão. Eu acho que paixão é um grande combustível, mas profissionalização também dá existência àquilo que está no nosso coração. São duas coisas que as pessoas que estão envolvidas em projetos assim reclamam de grandes dificuldades. É a falta de recursos financeiros e a falta de recursos humanos. Como é que você transborda essa visão para que outras pessoas comprem ela também? Paixão. Eu
dizem, né? Eu acho que eu sou também. Eu sou um vendedor de sonhos. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pelo que eu vivo. Por exemplo, eu sou apaixonado por minha mulher. Apaixonado. Louco por ela. Eu sou apaixonado por minhas filhas. Louco por elas. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então eu vivo tudo muito intensamente. Intensamente, assim, inclusive num sentimento de que já pode ser que eu não esteja mais aqui. Então, tem muita gente, Paulinho, vivendo de freio de mão puxado, velho. Assim, amanhã vai dar tudo errado, tá tudo cinza. Que nada, meu irmão, amanhã vai ser muito melhor. É um dia de esperança, quem tá doente vai ficar bom. E se não ficou é porque não é amanhã, é depois da manhã. Então, assim, eu acho que quem trabalha, quem se envolve com a pauta da agenda de nossas vidas, vem de paixão. Vem de paixão. Quando me perguntam assim, Fábio, qual é o seu primeiro status? Não é de ser torcedor do esporte, tá certo? Não é ser casado com Isadora. Eu sou cristão. E o povo de Deus é um povo apaixonado. Houve cruz. Houve sangue. Houve dor. Houve choro. Mas houve ressurreição. Então, eu acho que está faltando o olhar que brilha, a garganta que pulsa. Gente que, assim, destemida, né? Destemida. E dizem que eu sou maluco, que eu sou louco, mas eu sou tão feliz. Tão feliz. Isso aí. Gente, perguntas aqui? Alguém gostaria de vir aqui no microfone e fazer uma pergunta rápida e direta? Oi, sou Fábio, sou daqui de Recife, trabalho com festas infantis e queria saber como fazer uma parceria com ele. Vendi um sonho, tá vendo? Aê! Não, na verdade eu acho que é como é que eu posso fazer uma parceria com você, né? Como é que a gente pode... Pronto. Aí, já entregou o cartão já. Rapaz, esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é... Tem gente que pede tanta coisa, né? Eu peço assim todo dia, Isadora fica doida, porque a minha oração de sempre é: Deus, manda a gente, Deus, manda a gente, levanta a gente apaixonada, levanta a gente com coração esperançoso, levanta a gente que se levante e diga assim: ó, eu quero fazer uma parceria. Porque nessa sala aqui, ó, tem necessidade e tem solução nessa mesma sala. O que a gente precisa é ligar a solução à necessidade. Paulinho falou, eu hoje coordeno um projeto na cidade do Recife. Recife é a primeira cidade do país a ter um equipamento chamado voluntariômetro. Voluntariômetro. Vocês sabem que existe o impostômetro, não sabe? Uhum. Recife é a primeira cidade do país que tem um equipamento que marca a quantidade de horas de trabalho voluntário da cidade do Recife. Nesse momento, esse projeto tem 380 ONGs participando e 49 mil pessoas cadastradas ocupando vaga de trabalho voluntário. O equipamento na Agamenon Magalhães, que é a nossa principal via aqui, hoje de manhã eu passei e estava marcando 223 mil horas de trabalho voluntário em 4 meses. A semana passada começou o Transforma Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu fui para lá inaugurar. A semana que vem começa o Transforma Mato Grosso do Sul. Então as pessoas, elas querem participar de algo. As pessoas querem participar de algo. Elas não sabem nem onde, nem como. E aí, Paulinho, a igreja diz que para o cara participar, ele precisa ser crente. Só que ele está querendo participar e ele vai aceitar Jesus no meio do serviço, entendeu? Uhum. É servindo, tocando, trabalhando, vendo abraços, vendo tudo isso, que ele vai dizer assim: rapaz, eu nunca vi tanto Jesus como eu estou vendo aqui. Então, eu acho que é isso, velho. Vamos fazer uma parceria, viu? Aí. E se você quer fazer festas infantis, você ligue 9966-8999. Qual o DDD? Amém? Qual o DDD? 81. Porque no reino do bem também é assim. Quem ajuda é ajudado. Tem várias perguntas aqui, mas a resposta a todas elas é paixão. Paixão. Já deu para perceber que isso brilha nos seus olhos. Eu queria que você contasse uma história que me marcou muito, daquela senhora que estava deitada na cama há tantos anos,
sem a cadeira de roda e todo o desenrolar dela para compartilhar com as pessoas aqui. Dona Carmen. Dona Carmen é a história clássica do movimento Novo Jeito. Pela milésima vez, eu estava numa reunião na empresa e toca meu telefone e eu digo para o meu irmão, que era meu sócio, né, porque agora hoje em dia ele está tocando sozinho. Eu virei para ele e disse, cara, eu tenho que sair de novo. Ele disse, tu vai sair de novo no meio da reunião? Eu disse, vou. Ele disse, tu vai para onde? Eu disse, vou lá para a comunidade dos coelhos. Ele disse, o que é que está acontecendo lá? Eu disse, vou entregar uma cadeira de rodas. Ele disse, tu tá louco, bicho? Aí eu me mandei para os coelhos, cheguei lá, na frente do barraco estava a equipe de cadeira de rodas, segurando a cadeira de rodas. Eu disse assim, Fabinho, entra aí com a cadeira de rodas, que tem uma história aí que tu precisa conhecer. Aí eu entrei segurando a cadeira de rodas, tinha uma senhora deitadinha numa cama. Eu me aproximei dela e perguntei para ela, como é seu nome? Ela disse, Carmen. Eu disse, a senhora tem quantos anos? Ela disse, 62. Eu disse, a senhora está há quantos anos em cima dessa cama? Ela disse, 10 anos. Aí eu disse, a senhora não está me vendo, não? Ela disse, meu filho, eu sou cega. Eu disse, a senhora é cega por quê? Ela disse, diabetes. A diabetes me cegou e quando a gente tirou o lençolzinho dela para colocar ela em cima da cadeira de rodas para bater a foto, a gente percebeu que as 2 pernas dela haviam sido amputadas pela diabetes. Eu gosto muito de fazer essa pergunta para as pessoas, qual o seu sonho? E aí eu fiz para ela, Dona Carmen, qual o seu sonho? Ela disse, meu filho, eu tenho 2 sonhos. Eu disse, que velhinha danada, né? Podia ser só um, já tem 2. Aproveitou, né? Aí ela disse assim, meu filho, a primeiro é ganhar uma cadeira de rodas. Eu estou aqui há 10 anos esperando. Uma cadeira de rodas que o Novo Jeito entrega é uma cadeira de rodas básica. Nós já entregamos quase 500 cadeiras de rodas. Custa R$300. Ela está há 10 anos esperando R$300. Aí eu perguntei para ela, e a igreja já veio aqui? Já veio, meu filho, orou por mim, deixou um bocado de papelzinho e... Uma cadeira de roda nunca, né? Não. Oração, papelzinho e... Tá certo. Eu acho que quase que eu digo para ela, Dona Carmen, eu acho que eu sou fruto da oração dessa igreja, né? Porque essa igreja veio, orou e disse assim, que alguém traga a cadeira de roda. Aí agora eu estou chegando. Aí eu disse para ela, a gente colocou ela em cima da cadeira de rodas, com as perninhas amputadas, cega. Eu disse, Dona Carmen, a senhora me disse que tinham 2 sonhos, a gente acabou de realizar um, qual é o segundo? Aí ela disse, tomar sorvete diet. Eu nunca tomei. Aí eu não sabia se era pior 10 anos em cima da cama ou nunca ter tomado sorvete. Porque isso bate um constrangimento. 2013, Recife, Pernambuco, Brasil, 8ª economia do mundo. Uma quantidade de tantas coisas acontecem no redor daquele casebre e o sonho dela é tomar sorvete. Aí eu disse, sabe de uma coisa, eu vou pegar meu carro, vou parar num posto, vou comprar um pote de sorvete, vou trazer e está resolvido, né? Só que a gente decide postar nas redes sociais, Dona Carmen, comunidade dos coelhos, primeiro sonho, recebeu uma cadeira de rodas, estava há 10 anos esperando. Aí postamos a fotozinha dela sentada na cadeira de rodas. Dona Carmen tem um segundo sonho, tomar sorvete, quem realiza precisa ser diet. Puxei a cadeira, sentei e disse, não vai acontecer nada. Com 18 minutos, invade o casebre a menina mais descabelada que eu já vi na vida. Ela pegou um ônibus no Pina e chegou em 18 minutos com um pote de sorvete. Deu uma colherada e colocou na boca de Dona Carmen. Dona Carmen falou o jargão que o Novo Jeito utiliza até hoje. E me desculpe os teólogos, porque a gente vai continuar dizendo. Dona Carmen disse assim, o reino do bem chegou. Porque na vida de alguns, o reino do bem é educação. Na vida de outros é cadeira de rodas. Na vida de outros é um abraço. E na vida de Dona Carmen é sorvete. Então, essa é a história de Dona Carmen. Muito bom. Eu sempre me emociono com ela, não tem como. Bom, a minha esposa no WhatsApp aqui está falando
que você podia disponibilizar esses projetos de alguma forma, não sei se você já faz isso, para inspirar outras pessoas. Às vezes até projetos que você já faz, já acontecem, mas que você escreveu para inspirar outras pessoas do Brasil a fazerem o mesmo. Você já Como faz é o nome isso? dela? Adriana. Adriana, você está com saudade do Paulinho? Quer mandar algum recado aqui em público sobre algo que ele não está fazendo bem no casamento com você, que a gente possa aqui tratar? Adriana, tá tudo no site do Novo Jeito, www.novojeito.com, facebook.com/novojeito, Instagram @novojeito, mas também eu tenho um curso online pela internet de empreendedorismo social, práticas do bem, que a gente também tem hoje ajudado o país, com muita gente inscrita. Mas também eu estou falando toda hora em igreja, em empresa, tanto como palestras, como também como workshops de como fazer projeto, de como vender sonhos, de contando essas histórias daqui de um outro formato do púlpito. Então, acho que assim, formas de fazer hoje, a gente já existem algumas. A internet nos facilita ajudar muita gente. Mas também, se você estiver passando por Recife, ou vindo para Recife, quiser visitar o escritório do Novo Jeito, conhecer junto com a gente os projetos, visitar um monte de coisa, nada da gente é nosso. Tudo do reino de Deus é do reino de Deus. Perguntas aqui? Isso, por favor, no microfone para ficar enquadrado Sobre na câmera. a questão da transparência. Seu nome, peraí, seu nome? Meu nome é Tércio. Como? Tércio. Tércio, de onde? Sou de Jaboatão. Tércio de Jaboatão. Muito bom. Sobre a questão da transparência. Eu e meus amigos na igreja que nós fazemos parte, estamos começando também um projeto de estar envolvendo a sociedade, a comunidade. E a gente também pensou nessa questão de os microempreendedores de lá, as pequenas empresas, cooperarem com a própria comunidade onde elas estão instaladas. Aí você falou sobre a questão da transparência. Poxa, a gente mostra essa confiança que eles vão ter do seu dinheiro, que estão sendo depositados no projeto. E como passar essa transparência? Eu estou me formando em contabilidade. Eu acredito que seja através de relatórios financeiros e demonstrações contábeis. Eu quero que você falasse um pouco como passar essa transparência. Então, Tércio, não tem só que parecer ser honesto, né? Tem que todo dia mostrar cada dia mais que nós somos honestos. Primeira coisa, bicho, eu acho o seguinte. Tem gente com mais talento numa organização para cuidar de dinheiro, por exemplo, do que você. Então, essa pessoa, ela tem mais condições de fazer relatórios para que todo mundo, todo leigo que bata no olhar, diga, esse negócio é sério. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte, grande parte de tudo que acontece no Novo Jeito é que a gente potencializa o que as pessoas têm de melhor para que elas possam fazer. Então, assim, eu não sei escrever projeto. Eu não sei prestar contas. O que eu sei é vender sonho. Eu sei abrir portas. Alguém tem que vir junto comigo para transformar isso que eu estou falando. A pessoa se engravidou, agora ela quer de alguma forma participar de algo, não é verdade? Então, eu não sou o cara do início, do meio e do fim. Eu sou o cara do início. No início, eu sei fazer muito bem. Mas eu tenho que ter uma cadeia de pessoas que vai me ajudar no todo. E aí entra a transparência, aí entra a prestação de contas, e aí entra um monte de coisa. Então, por que eu estou falando isso? Porque até para as igrejas e para os pastores, a gente tem a impressão que a gente precisa saber cruzar, cabecear, tocar na bola. A gente precisa fazer tudo, né? A gente é meio super-homem. Eu sou de uma visão completamente diferente. Grande parte das coisas eu não sei fazer, mas eu sei achar gente que faz. Então, eu acho que muito do que tem a ver com transparência tem a ver com que pessoas erradas cuidando de coisas certas. Então, no nosso time, por exemplo, tem um cara chamado Afonso. Se você entregar esse microfone para Afonso e dizer assim, Afonso, dá uma palavrinha aqui, ele não vai dar de jeito nenhum. Agora, Afonso, apresenta um balancete, um relatório, para que todo mundo ache que esse negócio é sério. Acabou-se. Agora, também está muito no modelo, sabe? Como é teu nome? Tércio. O Novo Jeito, por exemplo, nós temos um modelo bem diferente. Eu não estou aqui falando que ninguém precisa seguir o modelo do Novo Jeito, Paulinho. Mas, por exemplo, todos nós somos voluntários. Todos nós.
Eu nunca recebi absolutamente nenhum real do Novo Jeito. E muito pelo contrário, eu coloco real todo mês. Porque se eu não coloco real, quem é que vai colocar? Eu tenho que falar de um projeto de generosidade que eu participo dessa generosidade. Senão não tem verdade nessa fala. Essa é uma coisa. Segunda coisa. Hoje, toda organização social, toda ONG brasileira, se ela for muito bem equilibrada, ela tem como custo administrativo em torno de 40%. E se ela não tiver controle financeiro, isso pode chegar até 60% a 70%. O que é que eu estou dizendo com isso? De forma leiga. Se você está doando R$10 para uma missão, que a missão dela é cuidar de crianças de rua, 60% não está sendo gasto com isso. Está sendo gasto com energia, com xerox, com gasolina, com salário, com ar-condicionado, com a sede. Ou seja, de cada R$10 que você coloca, só 4 vai para a ponta. O Novo Jeito não tem custo administrativo. 100% do que arrecada vira impacto social. Isso você tem um poder de arrecadação muito maior, concorda? Porque somos voluntários e a conta do administrativo, quem banca é um conselho, inclusive eu. Ou seja, tudo que acontece de captação de recurso se transforma em cadeira de roda, em creche, em poço, em sertão, entenderam? Então é um modelo, bicho, que as pessoas dizem assim, eu tenho que participar disso. É um privilégio participar disso, entendeu? Acho que também tem que pensar no modelo. E tem que passar a paixão. Paixão. Tinha uma Você. pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Aline de Macapá, Amapá. Uau. E aí eu queria perguntar para o Fábio assim, você acabou de falar que todo o trabalho da organização funciona com trabalho voluntário, é voluntário. 100%. Pô, eu queria saber assim, quanto tempo em média vocês costumam dedicar, você, por exemplo, especificamente que é o líder, costuma dedicar para o trabalho? Eu 24 horas. Pronto. E como que faz para conseguir ajustar a necessidade de você ter dinheiro para sustentar a sua família, por exemplo? Você desenvolve alguma atividade remunerada, ou a sua esposa assumiu isso, ou de onde vem, né, essa possibilidade de estar sustentando financeiramente sua família, e a necessidade de investir tempo para que o trabalho da organização aconteça. Isso na tua vida e na vida dos outros voluntários que são líderes e certamente tem que investir tempo nisso também. Então, como que funciona essa relação entre a necessidade de você ter dinheiro para a sua vida pessoal e familiar e a necessidade de investir tempo num trabalho que não vai te render dinheiro e que é a tua vocação, é a tua missão dada por Deus? Aline, vê só, primeira coisa que a gente vai precisar entender. As profissões que aí estão postadas não vão mais atender às novas gerações. Significa o seguinte, os jovens que hoje estão do nosso lado, fazem parte do Novo Jeito e que eu tenho contato, que são milhares, eles já não querem mais fazer direito, medicina, administração, contabilidade, eles não querem mais. Por exemplo, tem gente querendo viver de tocar trombone. E aí ele chega em casa e diz para o pai e para a mãe, que está com aquela cabeça das antigas profissões, de que a vida dele é tocar trombone. E aí? É mais ou menos essa pergunta que você está fazendo. Então, eu estou vendo uma nova geração se levantar e olhar para o mercado de trabalho e dizer, eu não quero ser o que está aí. Aí a equação é o seguinte, como que paga a conta de já que eu não quero ser o que está aí? Porque eu quero tocar flauta, eu quero tocar trombone, eu quero pintar, eu quero andar de skate, eu quero fazer qualquer coisa menos... Ser bailarino. Ser bailarino. Você quer ser bailarino? Quer ser bailarino? É bailarino? Ainda não, pronto. Mas eu acho que tem um sonho aí. Então, vendeu o sonho. Essa equação vai precisar fechar de um novo jeito. Tá certo? Então, o que é que eu fiz, Fábio, que eu não quero que ninguém que esteja me ouvindo faça? Nenhum pai vai gostar do que eu vou falar. Eu larguei a minha vida, porque a minha vida já não era mais a minha vida. E, Fábio, qual foi a conta que você fez? Nenhuma. Só que eu sou cristão, e Deus não ia me meter numa roubada. Deus
me ama demais. Ama demais as minhas filhas, a minha esposa, a minha família. Então eu não tinha resposta nenhuma para o que você perguntou. Só que eu tinha uma convicção plena de que eu não queria mais o que estava aí. Ô Fábio, e o final de semana na praia? Bicho, aquilo já não tinha mais nenhum sentido. Fábio, e o vinho caro? Aquilo também não tinha mais nenhum sentido. As coisas foram perdendo o sentido. Porque eu vivi uma fase, Aline, do seguinte: os meus amigos, depois que eu fui fisgado por esse negócio, e aí eu entendo sua pergunta, você provavelmente está vivendo isso aí. Só que quem pergunta isso não está preparado ainda para fazer o que eu fiz. Porque quem está preparado para fazer o que eu fiz, como tantos outros estão fazendo, não faz mais nenhuma pergunta. Se mete de cabeça e pronto. Mas as coisas foram perdendo o sentido, porque quando esse negócio pegou na minha veia, eu agora sentava com meus amigos ricos no bar, os caras queriam conversar sobre a vida e eu queria o dinheiro deles. Porque eu queria transformar a vida da menina da comunidade pobre. Aí o cara pegava um vinho, colocava em cima da mesa, eu olhava o rótulo e dizia: caramba, isso custa R$200, isso aqui vale um sapato para quem não tem sapato. Entendeu? O consumo muda, a agenda muda, a vida muda. E a gente vai se parecendo um pouquinho mais com Jesus. Isso é conversão. Então, hoje, eu entendi que eu sou um empreendedor social, mas eu nem preciso e nem nunca mais vou ganhar o dinheiro que eu ganhava. Porque eu decidi um outro caminho. Entendeu? Então, não sei se te respondi tudo, mas mais do que responder, eu vou orar por você. Para que Deus possa trazer respostas para a tua caminhada de fé. Deus te abençoe. Amém. Muito bom, Fábio. Muito legal conversar com você e ver todos esses detalhes aí. As histórias, né, estão todas lá no próprio Missão na Íntegra, vocês podem conhecer. Compartilha nos seus pequenos grupos também. Vamos movimentar essa galera aí que às vezes, né, ainda não entendeu o significado de ser cristão. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. E mais informações em todas as redes sociais que você já falou. Esse programa estará no ar na segunda-feira já, então compartilhe, passe para os amigos, passe para a sua igreja, para todo mundo ouvir e ter esse conteúdo também. E lá no post do próprio programa estarão todos os links que ele falou aqui sobre as redes sociais, os sites. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Deus abençoe. E Deus abençoe, Fabião. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Paz.